Esse episódio é dedicado especialmente para você que quer saber ainda mais como projetar uma loja, porque em breve vai ao ar uma plataforma especializada nesse assunto e a minha convidada de hoje é a Cíntia Lee, uma das professoras da Projetando Loja. Bem-vinda, Cíntia! Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou bem animada aqui, amo fazer podcast, acho muito legal. Que bom. Há pouco você estava falando que já gravou outros e tudo, já veterana aí dos podcasts. Não muito, mas eu achei legal, viu? É bom, é muito bom. Cíntia, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, o que você faz. Bom, eu vou resumir, né, o Rodrigo, porque depois você vai ficando meio velha, né? O currículo vai ficando tão extenso que daí às vezes você vai ficando falando um monte. Mas assim, eu sou a Cíntia Lee, eu sou arquiteta, né? Formei lá em Londrina. Tenho uma MBA em Trade Marketing, mestrado em Semiótica e estou fazendo outra MBA em Gestão Escolar. Acho bacana para ter uma visão assim, acadêmica mais ampla. Já fiz muito projeto de loja e eu acabei... Depois que eu entrei na Lilis, eu entrei mais na parte do VM do produto, que eu amei. Eu achei muito bacana. E eu acho que tem uma vertente, você sabe, que VM tem muita carência e não tem muito profissional, né? É que assim... Principalmente especializado em alguns segmentos. Exato. Acho que de moda, principalmente moda feminina, tem alguns. Tem bastante. Moda masculina que você faz também, tem pouco. Tem menos, especializado menos. E eu acho que tem muita gente dentro de empresa. Então, às vezes, uma pessoa que precisa, né, um trabalho à parte, é difícil encontrar. Sim, né? sim. Então, eu acho que tem um caminho bacana e eu acabei gostando muito da vertente do VM, onde você trabalha com a parte da estratégia, que acho que você também gosta. Sim, eu né? adoro. Que é a setorização, é a produção de produto, mas acho que assim, né? Como que eu trabalho essa setorização? Porque tem toda um porquê, né? Você não vai colocando os produtos onde você imagina ou aonde cabe, Sim, né? sim. Você tem que fazer todo um estudo. E aí, com isso, eu acabei atendendo alguns clientes, né, dentro desse aspecto. E é muito bom, porque você vê resultados práticos, né? Então, a equipe também você treina. Então, eu acho muito rico dentro desse contexto. E aí, eu já atendi, por exemplo, Renner, C&A, que mais? Centauro. Já dei palestras também para Shopping Iguatemi, para Cartier. Enfim, né, fiz um trabalho bacana, prestei serviço também para Burberry, e aí você vê que existem vários aspectos e um campo muito amplo, né? Então, pelo menos eu gosto muito disso. Sim. E tem ensinado também, né? Você é professora, tem um livro. Pois é, Rodrigo, até a gente estava falando, né? Sim, há pouco a gente falou do livro. Esqueci de trazer o livro, mas eu acabei escrevendo um livro, né? E acho que ainda não coloquei tudo que eu queria lá. Lá é só um pequeno overview. A minha ideia é ter outros livros, né? E até de uma forma mais prática, trazendo algumas informações do VM. Mas, como você sabe, você também escreveu um livro, Sim. né? Não é uma coisa muito fácil, então você tem que despender... Não é nada fácil, é bem tem que difícil. despender de um tempo, né? De uma dedicação ali, que eu gosto muito, e eu faço muito pensando nos alunos, né? Porque eles sempre ficavam, Cíntia, onde é que eu posso procurar algum livro de referência para estudar? E não estou falando que não exista, né? Mas, assim, muito da realidade do Brasil não tinha. Então, eu achei bacana, fiz ali uma coisa inicial. Para mim, ainda não está completo. Então, espero ter gasto. Quem sabe o primeiro livro de uma série de muitos livros. E o livro nunca pelo menos eu estou aprendendo assim, né? Para ganhar dinheiro. Talvez esses best-seller de literatura, Sim. Talvez, mas no nosso caso, que é um livro para ensinar, nunca é para ganhar dinheiro. É sempre em prol do aluno, em prol de uma paixão que a gente tem pela área, pela profissão. Né? E uma coisa acho que é importante também, acontece tanta coisa no varejo, vou falar do nosso recorte, né? Acontece em várias áreas, mas assim, que acabam não ficando registradas. Sim. Então, eu acho que é importante você registrar o hoje, mesmo sabendo que daqui a um tempo talvez não tenha mais validade. Mas eu acho que é importante porque é a partir daqui, também, de repente, daqui uns 5, 10 anos, vai ter uma outra evolução. Mas você precisa desse registro histórico. Precisa da base. Precisa da base, porque surgiu da onde? Não veio do nada, né? Exatamente. É um processo evolutivo e tem um princípio. Exatamente. Mas o meu livro também, eu não quis fazer ele datado.
Então, eu coloquei ali muita teoria, muito conceito, que eu peguei em livros de branding, de marketing, de administração, fiz o recorte para o olhar do arquiteto, né, do VM, e coloquei lá como base, que tipo, não é a Cíntia que acha, né? Então, ali eu tenho vários autores, e eu coloquei a parte técnica, né? Então, uma prateleira que cabe X produtos não vai mudar daqui 10 anos, vai caber a mesma quantidade. Sim, então, são informações técnicas que muitas vezes esse arquiteto que ficam, precisa. né? Sim, que ficam. E ele precisa para projetar. Bom, mas há pouco a gente estava falando de alguns projetos que você já fez. Você me falou de um projeto muito interessante, que era no segmento de caminhões. Eu adorei. Fala um pouco sobre ele. Então, Endrigo, foi tão legal essa experiência. Ano passado, um escritório que eu conheço, quer dizer, na verdade, eu acabei conhecendo, um pessoal muito bacana, eles viram uma palestra minha. E aí viram a importância de me convidar para um projeto que eles estavam desenvolvendo, né? E você sabe, VM tem hora que é muito específico, né? E aí eles fizeram um projeto super bacana que eu me empolguei e falaram assim, Thiago, agora a gente precisa de você. Beleza, eu faço parceria com vários escritórios de arquitetura. E aí, era um segmento de acessórios de caminhões. Cara, eu já fiquei empolgadíssima desde o início, né? E aí fui falar com o cliente, um pessoal também muito gente boa. Aí ele falou assim, Cíntia, você tem experiência com acessórios de caminhões? Eu falei, não, nenhuma, eu sou da área da moda, né? E aí foi um bate-papo muito legal e eu expliquei para ele. Falei, produto, né? Eu entendendo os conceitos do produto, existem regras. E isso não interessa se é uma bala, se é um acessório de caminhão, se é uma roupa, a gente vai trabalhar com essas estratégias. Claro que foi um segmento que eu não conhecia as dimensões do produto e a gente ia ter que pensar em como expor. Endrigo, eu fui... Teve que estudar todos os produtos. N vezes lá na empresa do cara, porque o cara tinha 25 mil SKUs. Uau. Tudo bem que muita coisa era repetida, mas assim, inclusive eu falei para ele, olha, você precisa me ajudar a dizer quais produtos você quer lá. Então isso foi bom. Ele me falou, olha, o que eu mais vendo, o que é mais importante... 4 mãos, né? O cliente também tem que dar um norte do claro, que ele tá querendo. Porque eu falei, não adianta eu ficar vendo 25 mil itens aqui, eu não sei o que é importante para você, né? Então, claro, a gente foi pelo nível de venda, tudo mais. E aí, o que é interessante dentro disso? Eu fiz toda a setorização de produtos, né? Então, assim, qual que é o percurso? A jornada do cliente é essa, porque eram 2 galpões enormes. Como que a gente faz? O que é mais importante? Então, eu também não coloquei um monte de prateleira e só coloquei o produto do cara. Para cada item, eu tive que pensar em como fixar isso. Então, por exemplo, o mais legal que ele tinha eram as lanternas dos caminhões. Você não tem noção quantos modelos tem. Milhares. Nossa! E aí a gente criou painéis. Nesses painéis, a gente colocou como se fosse interruptor que liga. Então, bem na entrada da loja, tem vários painéis de vários fornecedores, mas assim, ficou lindo, porque daí, se o cliente quer ver, ele liga, então ficava aceso. O cliente acaba experimentando o produto. Exato. Então, foi muito bacana. Então, a gente colocou os faróis, as lanternas, acesas. Farol não, porque o farol é muito forte, então machuca o olhar. Farol de milha também não. Então, assim, até nisso você tem que saber o que você usa, né, que dá para ligar. Que vai dar certo com o consumidor quando ele for experimentar. Exato. Por exemplo, retrovisor de caminhão. Cara, existe o normal, o bipartido, o tripartido. Gente, assim, para mim, eu amei. Eu amei. Para-choque, para-lama, mangueira de caminhão, tanque de combustível. Coisas que a gente, no primeiro momento, nem sabe para que serve. Não. Assim. Cozinha, sabe? Que tem umas caixas fora do caminhão. E aí tem vários formatos que você abre. É quando o caminhoneiro desce, para lá. Então tem toda a comida dele. Ele monta a cozinha dele. Exato. E é muito legal. Geladeira, tem vários tipos. Desde enorme. Você não sabe, as geladeiras fora do caminhão tem umas que custam mais caro que as que às vezes a gente usa dentro de casa. Na cozinha de casa. O dobro, sabe? E aí tinha umas bem pequenininhas, que cabia assim, sei lá, 6 latinhas. Aí eu falei, mas por que tem um tão pequeno, né, lá, para ficar na cabine, sendo que o cara tem uma grandona? Ele falou, bom, primeiro que às vezes o cara quer só colocar uma água. E segundo, que tem caminhoneiro que tem problema e tem que carregar insulina.
Aí você fala, isso eu pensava. olha que interessante. Sim, ele não precisa parar, descer. Exato. Então tem todo um mercado ou uma ciência específica de cada área. E assim, para mim, foi uma escola, eu amei demais, o lugar, ficou aberto. Assim, acho que eu não conheço muito esse segmento, mas acho que como eu, Endrigo, você deve fazer muita pesquisa quando aparece qualquer coisa nova. Você vai lá ver. Para entender como funciona o produto, quem consome aquele produto, qual é o diferencial dele. Deixa eu ir lá ver, né? Sim. Eu nunca tinha visto nada disso. Eu falo que o VM de verdade, ele faz qualquer segmento. Exato. Que ele estuda, e como você falou, as técnicas existem. A gente pode criar alguma coisa para dar mais destaque, mas as técnicas existem. Exato. O que é legal do seu livro é justamente isso, né? Que ficam essas informações projetuais e tudo mais. E baseado no produto, você vai desenvolvendo. Então, você estuda e você faz. Né? Exato. Ali está o esqueleto básico. Aí a criatividade é tua. Exato. Muito bem. Bom, eu sei também que você já fez algumas tropicalizações de projeto. Qual que foi mais, assim, marcante? Olha, eu gostei bastante. É engraçado, né, Endrigo, que às vezes alguns amigos teus te conhecem ou percebem potenciais em você que às vezes você não percebe, né? O Hugo, ele é um arquiteto que foi meu aluno lá atrás e ele acabou virando meu amigo, como vários ex-alunos e ex-alunas viraram amigos, né? E muitas vezes eles me convidam para consultoria. E aí ele me convidou para participar dessa tropicalização da Peugeot, né? Já aconteceu faz 1 ano e meio atrás, 2 anos, desculpa. E eu não sabia que eu era tão boa em branding. Não tinha a mínima ideia. Eu até achei que eu não... descoberta. Eu não achei que eu não ia conseguir fazer. E de repente ele me convidou e a gente recebeu esse guide da Europa. Quando eu vi, né, esse novo conceito, eu falei, olha, isso aqui não vai funcionar no Brasil. É muito fria a loja, né? Muito sofisticada. Sim. E você sabe, não dá. Né? Eu tenho que trazer essa... Não que não dê uma loja sofisticada da Peugeot, mas eu tenho que trazer a cara Brasil. E aí a gente recebeu uma série de documentos, eu desenvolvi junto com a Hugo Lemos, a arquitetura, né? Que ele é muito forte dentro da área de concessionárias automobilísticas. Foi uma experiência muito legal, porque o tempo todo a gente estava com a Peugeot, né? Fizemos ali depois na reunião, no final, com todo o board, com os CEOs lá. Sim. Pensa numa pessoa que ficou nervosa. Agora, ou deu muito certo ou deu muito ruim, exatamente. Eles vão detonar. Ou é aqui que eu vou viver ou vou morrer, né? Porque eram os caras Pode ser a última reunião. Eram os principais diretores. E, enfim... Foi legal porque eu também expliquei tecnicamente tudo, né? Todas as questões baseadas nas limitações e nas regras da Peugeot. E foi muito bom. E foi, inclusive, aprovado lá fora, que depois eles fizeram reunião com a CEO master deles lá. Eu não participei, mas era entre eles. E foi ótimo, assim, não teve nenhuma alteração, né? Então, como profissional, para mim foi um belo teste que você sempre fica... Você não sabe, né? É um novo desafio, né? É um novo desafio. Tem coisas, será, né? Será que eu dou conta? A gente sempre tem uma pitada disso, por mais que a gente tenha muita experiência, por mais que eu já tenha feito muitos projetos. Claro. Mas sempre que surge um segmento novo, uma coisa nova, você fala, será, né? Porque às vezes a pessoa também não vai gostar. E aí? Sim. Às vezes você a gente não se conecta com a marca ou com as pessoas. Não deu identidade, conexão. Então, foi muito legal. Eles vendiam moda também, não? Que muitas marcas de automobilismo hoje, inclusive trabalho para algumas, elas vendem o carro, vendem a moto, mas vendem a roupa também, o lifestyle completo. Eles têm, lá fora na Europa, eles têm um portfólio gigantesco. Eles até mostraram pra gente, e depois eles falaram, olha, para o Brasil vai vir isso. Era pouco, mas é um portfólio gigantesco, nem eu sabia que tinha tudo aquilo. Então tem muita coisa de objetos de cozinha, sabe, moedor. Sim, tem mesmo, tem copo, coisa para acampamento, copo, tá. Eu não sabia, tá? Coisa para churrasco. No Brasil ainda veio de uma forma tímida. É um móvel que tem... Eles mandam um pouco mesmo. Algumas camisetas. Normalmente é um móvel ou dois, Não é muito. E o bom é que quando eu levei os alunos para Milão, pelo IED, eu consegui visitar a loja Conceito, que então era única no mundo. A partir dela que ia surgir outras. Foi muito bacana, né? Porque eu tinha visto só em foto, então foi legal. Ver lá ao vivo é outra experiência. Ver ao vivo, né?
e depois tem implementado aqui no Brasil. Que é essas Peugeots mais escuras, com fotos enormes, né, um gigantismo bacana, e essas fotos já são Brasil. Tá, legal. Eu acho que para decolar essa parte de lifestyle nessas marcas de automobilismo, acho que falta preparar o vendedor. Porque ele é muito preparado para vender o carro. Mas é difícil para ele também. Ele vende um carro e, ao mesmo tempo, ele vender uma camiseta ou uma jaqueta. Não é a área dele. Ele nunca vendeu aquilo. Então, eu sinto falta de um preparo. Pela experiência do que eu faço, dos projetos que eu faço, falta um pouco mais de preparo para o time de vendas entender que aquele é um produto, que aquele produto é importante, que ele também tem benefícios, que ele está muito conectado com a marca. Falta um pouco disso. Assim, eu não sei se você sente isso, Rodrigo, mas assim, como a gente também atua muito na área de confecção, dentro da área da moda, ela é sempre muito avante, né? Ela é muito vanguarda. Sim. Né? E os outros segmentos, eu acho que começaram a acordar há pouco tempo. Então, assim, você vai muitas vezes em lojas de brinquedo, até de joia. A joia está se posicionando, mas por muito tempo ela ficou muito engessada naquele em modelão, alguns formatos. Jeito, até o atendimento. Tudo. E tem um público super jovem que tem outra cara. Sim. Não é mais nem a cara mais tão clássica. Não é ruim, mas é que acho que tem outros segmentos. E eu acho que o varejo está começando a ver outros segmentos, inclusive de automóveis, porque assim, muitas vezes você ainda passa em algumas concessionárias com carros caríssimos, né? Sim. De $500 mil, e é aquela coisa branca com vidro. Sim. É um galpão, um vidro, um carro lá dentro. E aí você fala, sem emoção nenhuma, não tem emoção. Aí qual é o grande questionamento? Esse cliente que compra esse carro acabou de voltar de umas férias num resort, que sei lá, tava uma marca de luxo que fez lá o restaurante com a cara dela, né? A Dolce & Gabbana tem monte de local em vários resorts, hotéis, tal, cafés. Aí ele tem uma experiência incrível e aí ele vai comprar um carro naquela loja super simples, né? Então, eu acho que... O piso de porcelanato brilhante. O porcelanato, parede branca e o vidrão lá da frente. Sim, a iluminação, lâmpada fluorescente. Exato. Então, eu acho que o bom é que tem oportunidade, né? Tem mercado, tem muita oportunidade para esses segmentos trabalharem experiências incríveis. O desafio está em convencer, que daí na hora da gente vender o projeto ou o nosso serviço não é tão fácil. Mas tem realmente muita oportunidade. Mas tem que estar preparado, né? E por isso que está vindo aí a Projetando Loja. Quero saber tudo mais sobre a plataforma. Já sei umas coisas, mas quero que você conte tudo. O que é a Projetando Loja? Primeiro, obrigada por ter topado também, né, de participar lá como um professor da Projetando, porque eu acho que você também tem uma experiência super rica, né? Você também conhece todo mundo. Muita gente, muita gente. Todo mundo que tá lá, você conhece. E você também tem muita bagagem, muito caminho aí já trilhado, né? E acho que você, talvez como eu, né? A gente é uma geração que aprendeu muito na raça, né, Indri? Total, fazendo. Não tinha curso nenhum. Não tinha. Era ali na empresa, ou com o cliente, com uma consultoria que a empresa fazia, e vinha alguém com um pouco mais de bagagem. Mas a gente tinha que fazer muito mão na massa. Sim. Né? Experimentava muito, né? Fazia para ver se dava certo. Isso funciona, esse é um bom caminho. Exato. E aí, a Projetando Loja, que é uma plataforma online, ela surge, né, com esses nomes incríveis de professores aí, que você também conhece, trazendo aí cada um dentro da sua especialidade. Então, assim, como eu também conheço muita gente que dá aula, né, pelas faculdades que eu também participo e também por causa de mercado, eu fui trazendo o recorte de quem eu precisava. Então, vai ser bacana, eu sei que a maioria lá entende de muito mais, mas eu estou trazendo recortes, porque tem gente que é muito forte no infantil, outro na joia, né, outro na área do pet, outro na parte esportiva, e aí vai do esportivo desde de um supermercado, né, que é aquelas lojas maiores, até uma boutique que vende produtos esportivos. Sim. E as estratégias, você sabe, são diferentes. Total. Tanto de projeto de loja, de quanto público, de VM. tamanho de loja, tudo mais. Público, operação. E aí ela vem para trazer cursos curtos, rápidos, como episódios de Netflix, né? Porque eu acho que todo mundo tá meio sem tempo e sem paciência. Então, são vídeos assim com
muita experiência. Então, assim, você assistiu, são coisas que você vai É mais conseguir focado, aplicar. né? O que eu achei interessante é que é focado, né? Você não vai ver um curso de VM sobre VM não geral. Não, você vai ver curso de VM, sei lá, no segmento de joalheria ou no segmento de masculino, que é o que eu vou falar. Exato. Então, se você é da área do masculino, do segmento do masculino, aquele curso encaixa bem para você. Exato. Você não vai precisar ficar ouvindo sobre, sei lá, joalheria, pet, sobre outras coisas. Não. Você já imaginou Você vai também? direto naquele assunto que é o que te interessa, o que é muito bom. Exato. E eu acho que é bom, porque daí vai ser dinâmico, né? Eu também estou brifando, né, esses professores, mas eles têm uma liberdade enorme de criar como eles acham melhor, né? Acho que cada um sabe o que é importante. E, enfim, a gente está aí animado com tudo isso, né? Você também participou de algumas reuniões. Sim, Espero que você tenha ficado animado. Super animado, super animado. E a plataforma tem uma cara bem Netflix mesmo. Bem... Eu vi, na demonstração eu vi, que bem... É fácil de navegação, Super. É fácil de entendimento. Super. Isso eu achei bem interessante, assim, achei muito bom. E aquilo lá. Vai funcionar bem. Vocês têm a ideia também de construir uma comunidade, né? Que isso eu achei diferente e eu gostei, para não ser mais um curso online, até porque a curadoria é muito boa, tanto dos professores quanto dos temas que cada professor vai falar, mas esse desejo e esse movimento que já vem acontecendo de se transformar numa comunidade. Isso eu adorei, porque eu acho super atual isso. Sim, né? sim. Então, primeiro que assim, qualquer pessoa, né, pode entrar na plataforma, não precisa pagar nada, se cadastra e já entra. Tá. E lá dentro, Endrigo, já tem muito conteúdo free, de graça. Né? Então, tem podcast, a gente também já logo mais vai colocar o seu, você tem vários lá. Vídeos do YouTube, palestras de feira. E aí é bom que daí a pessoa também já vai conhecendo quem é a Cíntia, quem é o Endrigo, né? Já vai entendendo como quem são os outro. assuntos. Exato. E aí, depois, ele vai ter os cursos, que a gente vai começar a gravar, mas vai ter os cursos, e aí você escolhe e paga pelo que você quer. Então é bem específico, né? Então você vai ter ali um catálogo enorme de temas e você compra o que você quiser. O que eu achei legal também, que é uma coisa que vocês pediram e está no briefing na hora de desenvolver as aulas, é trazer cases que não sejam diferentes do que a gente fala no dia a dia. Porque às vezes a gente tem lá uma palestra ou tem um curso já rodando, né? Uhum. E aí você acaba repetindo. Isso eu achei muito interessante, que eu falei assim, fiquei pensando, bom, isso faz todo sentido, né? Porque você está vendendo um novo curso, um novo produto. Ele é muito mais focado, ele é muito mais segmentado. E trazer, então, exemplos e cases que não tá aí o tempo todo em todos os lugares, né? Isso eu achei massa. Porque assim... Ali, quase todo mundo, a gente lê muitas informações. E às vezes é a mesma informação. Sim. Só que todo mundo aqui viaja, olha outras coisas. Então, eu fico às vezes conversando com alguns profissionais e eles às vezes falam de case que eu também nunca ouvi falar. Então, eu faço meio que uma arqueologia e tento ir atrás de assuntos que ninguém abordou. Até para trazer um outro olhar, né, um outro case diferente. Isso é bom. É bom. Cria um diferencial, né? Para quem que é a plataforma? Em quem vocês estão pensando, assim, de público? Olha, nesses anos todos que eu tenho dado aula, né, nessas faculdades, eu vejo às vezes pelas redes sociais o pessoal, Cíntia, você não tem curso online? Né? Até tem, um curso ou outro. E aí a pessoa fala, olha, eu tô aqui no interior de, sei lá, num estado, o aeroporto mais próximo da minha casa é de 3 horas. Sim, tem muito isso. Então, assim, tem N situações. Tem pessoas que, né, tem criança pequena, não dá para vir para São Paulo, adoraria estudar mais, São Paulo ou Rio. Então, a gente falou assim, o foco é muito desse arquiteto, designer de interiores, que faz muito residencial, né? Mas que às vezes aparece ali para ele fazer o projeto de uma farmácia. Projeto de uma boutique. E aí, ele não tem experiência nem estudou isso. Porque na graduação fala muito por cima. Né? Na graduação de arquitetura, por exemplo. Quando vai falar de projetos comerciais, não aprofunda. Então, eu vou te responder uma coisa que muita gente, às vezes, eu vejo comentar, né? Eu vejo até alunas falando, poxa, mas na minha graduação de arquitetura eu não vi isso. Então, assim, no meu entendimento, a arquitetura, a graduação da arquitetura é quase como a medicina. Você vai fazer clínica geral.
Aí você Depois tem que vai especializar. para a especialidade. Porque, assim, a carga horária da arquitetura, ela não consegue dar conta de temas muito específicos. E tudo bem, eu não acho problema, né? E também eu acho que o projeto de comercial, ele mudou muito. Ele não é mais como a época que eu estudei arquitetura. Não era tão especializado, não tinha que ter tanto conhecimento. Sim. Hoje fala muito da experiência, da jornada, daí da parte envolve técnica, da marketing, estratégia. branding, Sim. entendeu? E isso Uma na nossa estrutura de época, varejo que não se falava. na minha época, não era tão importante marca. Ela não influenciava. O conhecimento de arquitetura bastava. Hoje, não mais. Então, hoje você precisa de design de serviço, você precisa de marketing, você precisa de branding, né? Às vezes não você, mas uma equipe que tem essa noção. Sim. Então, se o arquiteto ou designer de interiores não tiver essa noção, é difícil. Porque, assim, dependendo do público, do segmento que a marca vai atuar, isso vai influenciar nos materiais de acabamento que você vai escolher. Sim, total. Né? Total. Ou você pode propor uma loja que materializar a marca. Como é que você vai materializar Exato. a marca nesse espaço? A loja, às vezes, pode ficar com um visual sofisticado demais para o público. Sim. Isso é um erro. Sim. Ou popular demais para o público, um público mais... Por um produto mais premium. Né? Exato. Então, eu tenho que entender de marketing. Qual é o perfil desse consumidor? Que produto? Preço? Localização? Né? E a gente não tem. Eu não tive aula de marketing. Como ele se comporta. Né? Então, isso é uma especialidade. E aí, eu lembro que eu vi um post de uma professora também no LinkedIn, e ela disse, de uma outra área, da área de marketing. Pessoal, um curso X, né? Porque, assim, a graduação de marketing não dá conta de entrar nesse assunto. Então, tá surgindo um curso específico, aí, falar de que era do marketing. Justamente para especializar. Que é a ideia da plataforma. Surgiu daí a ideia da plataforma? Eu acho que de várias coisas. Eu acho que surge disso, surge dessa procura desse profissional, surge... Porque, assim, a plataforma, a Projetando, ela vem também para trazer soluções pontuais. São cursos executivos. Livres, mas executivos. Ou seja, nível para, sei lá, resolver um problema de uma empresa, do arquiteto. Então, não é uma especialização que você vai ter que estudar 400 horas para conseguir resolver um problema. E que, às vezes, é uma disciplina ou duas. Né? Então, eu já venho com essa questão pontual. O que também é bom, né? Acho que especialização tem um objetivo, nosso é outro. Sim, sim. Mas eu gosto, justamente por isso que você está falando, né? Da coisa de estar mais segmentado, porque hoje em dia a gente vê muitos conteúdos sendo compartilhados na internet, o que acaba atrapalhando um pouco quando a gente quer ensinar de verdade, quando a gente realmente é sério na área que a gente atua, né? Quando a gente tem esse propósito de ensinar e desenvolver a área, que é o que a gente tem, e eu vi que a maioria dos professores lá também, até voltando à história do livro, né? A gente faz o livro justamente porque a gente tem um propósito de desenvolver a área e não porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. E tem outros professores lá que também já escreveram. Fala aí uns cursos que certamente estará por lá, além do meu, já fazendo propaganda. Vou falar sobre visual merchandise voltado para moda masculina, estratégia e estética. Nossa! Já fiz a propaganda. Eu tô até empolgada para ver esse conteúdo aí, porque assim, eu não entendo nada de moda masculina. Bem eu pouco. Amo moda masculina, amo. Precisa, né? Porque falta gente para explicar. Adoro. E tem até homem que não sabe se vestir, porque não tem ninguém para explicar isso. Sim, total. Né? Acho que é super importante. O homem a maioria é meio uniforme, assim, né? A roupa é meio... Eu falo até quando eu tô dando treinamento para as vendedoras, que assim, se você vender para ele essa camisa com essa calça, certamente, toda vez que ele for vestir, ele vai vestir dessa forma. A mulher não. A mulher, você vende a blusa, ela já tá pensando na saia que tá em casa, na bolsa da irmã que ela vai pegar emprestado, no lenço, sei lá, que ela viu numa outra loja antes de chegar ali. Então, tem uma cabeça muito mais criativa e de coordenação e tudo mais. O homem é meio... Acho que o homem foca em outras coisas, né? Então isso para ele Ele quer ser prático, né? Ele quer ser prático, né? Não que não haja os homens vaidosos que gostam de se vestir, mas eu acho que ainda essa coisa da praticidade do homem é muito vigente. E eu acho que é importante, porque daí a loja tem que ter um VM que vá ter soluções práticas. Assim que ele entra, ele já vê tudo pronto, né? Porque ele também não quer perder tempo. Exato. Ele falou, quero esse, e tchau. E pronto. O homem também está muito mais ligado à tecnologia dos tecidos.
Você encontra muito mais tecido tecnológico no universo masculino do que no feminino. De produtos que não amassam, de produtos que não deformam. O homem está mais preocupado com isso, porque ele vai ter menos peças e vai usar muitas vezes. A coisa que eu falo do uniforme. A mulher não. A mulher ela já vai variar muito mais o uso das peças, ela está muito mais preocupada com moda, com tendência, com a cor do momento do que o homem. O homem menos. Mas me diga, alguns cursos que você está lembrando. Então, olha, a gente ainda está definindo alguns nomes, né? A gente está construindo isso. Mas, por exemplo, a gente vai ter professores que vão falar sobre projeto específico para magazine. Então, como é que eu projeto uma story design de magazine, a parte interna e na questão estratégica também. Então, entra um pouco em VM, né? Como que eu faço um layout? Não é só chegar lá e colocar um monte de arara e tudo bem. Repetir os equipamentos. Né? Quantos equipamentos cabem? 300. Repete e pronto. Tantos para o feminino, tantos para o masculino e tantos para o infantil. Não, né? Cada equipamento tem ali uma estratégia. Eu tenho, claro, que uma massificação maior, mas é tudo muito bem pensado, né? Porque eu tenho que fazer cálculo de metro quadrado, a rentabilidade. Sim. Então, esse meu equipamento que é a estratégia, né, que eu acho. Exato. Vai ter também a parte de projeto de lojas pet, então você vai ter toda a parte de planejamento dela, expositores específicos, né? Então, eu tenho uma amiga que trabalhou muito tempo na Petcom e ela passou por vários departamentos lá nos Estados Unidos. Então, assim, ela também tinha uma pesquisa gigantesca. E vai trazer isso no curso, que massa. Claro. Eu vou falar muito sobre essa parte de atmosfera, que eu tenho uns conteúdos muito legais. Vou falar também, eu ainda não sei o nome do curso, mas um pouco da cultura do aterramento, que envolve umas 3 ciências. Eu lembro que era filosofia, acho que antropologia ou sociologia, mas era bem legal, sabe? E aí você fundamenta, porque você sabe, as marcas são muito voláteis e o varejo muda muito rápido. Então, para o cliente não ter essa sensação muito fugaz demais, as marcas estão trazendo algumas características no design de loja e mesmo na materialidade, na matéria-prima dos produtos, que são interessantes. Né? Então, por isso que essa coisa do artesanal, ou fazer com as mãos, ou eu produzir um queijo, né, da minha região e vender na minha loja, da minha cidade, e às vezes você pode distribuir para o Brasil, mas todo mundo sabe que foi feito esse queijo lá em Minas. Tem outra relação. Uma história, né? Exato, o cliente fala, não, eu quero esse queijo de Minas, né? Então, não é qualquer queijo, é o queijo exato, de Minas. Não foi feito ali e eu coloquei que é queijo de Minas, né? Então, essa referência que traz a essência, hoje faz muito sentido. Faz total. Que eu tô lembrando, tá, das reuniões. Vai ter curso também sobre gerenciamento de categoria com a Ingrid Argentina, com a nossa querida amiga Ingrid. Ela já esteve aqui num dos primeiros episódios falando sobre a importância do gerenciamento de categoria. É tão bom quando a gente vai fazer um projeto de VM ou de arquitetura, eu acompanho, e o cliente, o lojista, tem o gerenciamento das categorias, é tão bom, porque fica muito mais fácil fazer o projeto, fica muito mais assertivo, e você consegue tornar o projeto rentável de uma forma muito mais fácil, e realmente acontece quando ele sabe o que ele vende, em que quantidade, em que momento. É super importante. Isso é super importante. E, pessoal, vocês que são arquitetos e designers de interiores, falam, por que eu preciso saber disso, né? Porque uma coisa é eu saber que vou vender um shorts. E aí eu vou ter um espaço mobiliário e uma área na loja para shorts. Só que assim, na outra estação é casaco. Sim. E o casaco é grande. E a moda vai mudando. E aí depois a moda é vestido longo. Saia curta, saia longa. Como é que eu vou pôr, a quantidade que eu vou pôr, né? Que mobiliário que eu preciso. Sim. Por isso que o meu trabalho, eu também faço trabalho com a Ingrid, e aí é muito legal saber, porque ela fala assim, tantos % vai ser isso, aquilo, a gente vai ficar em tal local da loja, né, depois a rotatividade. Então, você já pensa no mobiliário flexível. Sim. Né? E o que pode receber em cada local da loja. E traz informações assim, essa linha de produto
é importante que esteja na frente ou no fundo da loja, né? Exato. Essa loja precisa vender tantos R$1.000 por mês, logo ela vai ter tanto de estoque, isso traduzido em peças, quantas peças são que precisa estar na área de venda. Exatamente. Então você já vai conseguindo ter dados para facilitar aí no projeto. E dá certo, né? A hora que você vai lá, monta a loja, que deixa a loja pronta, voilá, dá tudo certo, né? Não fica... É muito legal, é muito legal. Isso é bem, bem importante. Tô animado, viu, com essa plataforma. Tem data de lançamento? Então, ó, a gente está gravando com vários professores, né? Você também logo Sou mais. o próximo da lista. Ai, que bom, achei ótimo. O Endrigo falou, não, eu vou tal data. Eu falei, opa! Então, a gente espera daqui 3 meses já subir vários cursos, né? Porque nesses 3 meses já tem vários nomes gravando. 2 semanas atrás a gente já gravou com outro professor. Então, foi legal que a gente gravou na obra. Né? Pegamos o resto da obra lá, do projeto dele, aí depois a gente pegou a loja pronta, e depois a gente vai gravar uma do conceito. Então, assim, a pessoa que assistiu o curso dele... vai aprender, né? Vai entender, vai aprender e vai conseguir aplicar. Isso é ótimo, é ótimo. Então, daqui 3 meses, como chama o site? Já faz propaganda. Pessoal, então, chama-se Projetando Loja, né? Então, vocês escrevem lá. Vocês podem entrar, acessar, se cadastrar, não paga nada, fazer parte dessa comunidade, porque daí você vai conhecendo e tem local para troca de conversa, viu, Endrigo? Legal. Dá para conversar nós, professores, com os alunos, vai ter futuramente também fornecedores, e também tem uma coisa meio de gamificação. Então, assim, quanto mais super atual, você assiste os episódios e faz o curso, a sua pontuação vai crescendo lá dentro, né? E futuramente a gente vai premiar quem tiver a pontuação algum a cada tipo de benefício, X período, alguma coisa, algum bônus essa pessoa vai ter. Então, acho que isso é muito bacana. Isso eu gostei também, que é um curso online, mas o aluno tem acesso ao professor, né? Que todo mundo se disponibilizou. Só conversar, clicar na foto do Endrigo, eu falei, Endrigo, como é que você tá? Consegue Tudo conversar, bem? isso é muito bom, muito bom. Super. Cíntia, muito obrigado, estou bem animado aí com o lançamento, para que a gente possa... E parabéns para você que está aí ajudando em todo esse desenvolvimento e também como professora. Pois é. Então, que a gente possa cada vez mais fomentar o mercado e ensinar visual merchandising, ensinar sobre como projetar lojas de verdade. Isso é muito, verdade. Eu também muito significativo. Estou animado. Para quem quiser te encontrar, qual é o Instagram? Projetando Loja, nós já falamos. Instagram, Cíntia Lee. Meu forte também é no LinkedIn, que lá também eu coloco, sei lá, algum texto. Mais que no Instagram até, parece que eu... Mais ou menos. É que lá tem... Ela é bem específico, né? Então, qualquer coisa que eu escrevo, eu fico chocada, Endrigo. Eu tenho muita interação. E faz tempo que eu não escrevo nada lá, porque eu tô focando na coisa da Projetando. Mas, pessoal, dentro do Instagram, eu tô com muitos vídeos falando dos locais que eu tenho visitado, que eu gosto, das marcas, né? Sim. E lá eu explico um pouco do olhar, né, de cada local que eu visito. Então, para você também que quer entender um pouco o que é esse universo, né, que eu e o Endrigo a gente trabalha, vocês também podem entrar lá no Instagram e ver os vídeos lá que são bem atuais. Muito bem. Muito obrigado pela presença, por compartilhar aí suas experiências e aqui torcendo já para Projetando Loja. Obrigada pelo convite, Endrigo. E muito sucesso aqui na V-Trail. Obrigado. Agradeço a vocês também. E não esquece de seguir, comentar e compartilhar esse episódio e outros episódios também na sua plataforma preferida, ou no Spotify, ou no YouTube, ou também pelo Instagram. E até a próxima quinta-feira com mais um convidado aqui no Happy Hour V-Trail.